Trazendo agora um grande parceiro da Apple, tá? Ele que é engenheiro de produção, sócio-diretor da Magazord, a plataforma que mais está crescendo no Brasil de e-commerce. Inclusive, a Apple está com a plataforma Magazord agora, nesse momento, né? Então, é um grande parceiro nosso e que, por sinal, melhorou muito toda a nossa experiência aí digital. Ele que tem com a Magazord mais de 2.500 clientes em todo o Brasil. Ele vai falar com a gente sobre como o canal digital vem para impulsionar novos negócios. Então recebemos com uma salva de palmas Odair! Grande Odair, seja bem-vindo. Obrigado. O palco é seu, fica à vontade. Perfeito. Sinta-se em casa. Obrigado. Gente, que responsabilidade agora, né? Como é que eu vou dar uma palestra técnica com informações depois dessa chuva de emoção que a gente teve aqui com o Nelson? Eu já estava preparado um pouquinho para isso também, porque eu sabia, ele já palestrou para a gente ano passado, num evento que a gente fez para os nossos clientes, e a gente sabia que ia ser esse negócio fantástico, emocional. E eu vou tentar aqui para vocês, nesses minutos que eu tenho, né, poder trazer um pouco de informação. Então, eu vou agora para um viés de ajudar vocês e trazer conhecimento para vocês olharem para um outro mundo, né, que é o mundo digital, que muitos de vocês provavelmente estão inseridos, estão olhando e estão pensando também como trabalhar isso dentro dos seus negócios. Então, a minha ideia aqui, né, desses 40 minutos que eu tenho aqui com vocês é poder trazer exemplos práticos de como vocês podem aproveitar o mundo da internet para escalar os seus negócios, tá? Então, vamos lá. Cadê a apresentação? Está entrando, está entrando. Enquanto a apresentação inicia, vou me apresentar rapidamente, né? O Rafael já me apresentou, eu sou o Dair, sou um dos sócios da Magazord, hoje estou à frente do time comercial, né? E tenho principalmente esse desafio aí de levar, né, a tecnologia, a internet, né, como um canal de venda para muitos lojistas aí Brasil afora, tá? Então a gente está preparando a apresentação. Enquanto a gente começa, quero trazer aqui primeiro para vocês um ponto que é muito importante de a gente entender dentro dos negócios digitais. O Brasil é um país com uma dimensão muito grande, certo? Todos nós temos essa consciência e essa ciência, né? Por ter essa dimensão tão grande, a gente tem algumas oportunidades que nos ajudam, principalmente a escalar as vendas no digital. Então eu queria perguntar aqui, quem já vende hoje na internet? Quem é alguém que já tem site, já vende no meio digital? Legal, temos bastante pessoas aqui que já têm essa estratégia. Quem hoje está pensando em vender na internet, que ainda não tem isso estruturado e está pensando? Legal, temos algumas pessoas aqui. Quem não quer vender na internet? Não quer usar desse canal como um canal de vendas? Tem alguém que não quer? Beleza, ninguém, ó, todo mundo está interessado. Então, vou trazer aqui para vocês alguns insights que podem ajudar vocês, principalmente para quem já vende, ter um mapa do seu negócio, e para quem não vende ainda, pensar de forma estratégica como você pode entrar no digital e aproveitar desses insights para entrar de forma correta, tá? Eu aponto para onde para passar o slide? Opa! Boa, fechou, obrigado. Primeiro insight que eu vou trazer aqui para vocês. Eu estava falando desse tamanho do Brasil, né, no meio digital. O Brasil, nesse ano, a gente vai vender quase 260 bilhões de reais via o canal da internet, via e-commerce. É um volume muito grande, é muito significativo. Mas ele ainda é uma pequena fatia do varejo. Ele é apenas hoje 13% do que é o varejo como um todo no Brasil. Então, isso traz um cenário aqui para dentro do Brasil, que a gente pensa, né, que com a pandemia o digital explodiu, cresceu. De fato, aconteceu. O digital explodiu, né, dentro da pandemia. Ele alavancou, de fato, esse canal. No entanto, antes da pandemia, o digital no Brasil era muito pequeno. Ele era ainda muito insignificante. Então, agora que os empreendedores começaram a entender, o brasileiro se acostumou melhor com essa ideia de comprar pela internet, de ter uma experiência digital, de receber o seu produto na sua casa.
Então, a gente vai ver um potencial de crescimento muito significativo dentro desses próximos anos, e o Brasil é um dos principais países com essa visão de crescimento. A tendência, tá, pessoal, é que a gente vai crescer no digital pelo menos 10% ao ano até 2027. Então, a gente tem um crescimento aí bem significativo desse canal, tá? Aqui tem um gráfico que tem alguns números aqui que fala sobre justamente esse potencial de crescimento, e de lá por volta de 2030, a gente está falando aí de mais de 300 bilhões de reais que vão ser vendidos na internet. Um ponto aqui que é bem importante, que ajuda nesse processo de crescimento, é que hoje mais de 80% da população brasileira ela tem acesso à internet e ela tem acesso a um canal digital. Ela consegue ter pelo menos um smartphone com um 3G, com um 4G, e que ela consegue, de fato, fazer esse acesso à internet e fazer essa compra por ali. Esse é um ponto bem importante. O segundo ponto que ajuda nesse processo de crescimento que a gente tem aqui no Brasil é que nós somos o segundo país do mundo que mais passa tempo nas redes sociais e o terceiro que mais passa tempo na internet. Então vamos refletir, né, sobre esse aspecto, né, porque ele é um ponto bem interessante, né, e que mostra de fato esse potencial de consumo, né? Se a gente passa muito tempo na internet, passa muito tempo nas redes sociais, por que o meu negócio não vai estar correndo onde está a audiência das pessoas? Por que o meu negócio não vai estar posicionado e aproveitando desses canais para vender? Então a gente tem que olhar essa mudança de comportamento do consumidor, entender essas mudanças e aproveitar elas de forma estratégica para dentro do nosso negócio. Então, ó, a gente só fica atrás do pessoal da África do Sul em questão de passar tempo na internet. Tá? Nós somos o segundo país do mundo, passamos em média mais de 9 horas na internet. Tem um outro fator, tá, pessoal, que é interessante. Nós somos um país em que nós falamos a mesma língua, né? O Rafael estava antes anunciando aqui o pessoal de todas as partes do Brasil. Estou aqui conversando com vocês em português, todo mundo me entende. Da mesma forma, é a nossa comunicação no digital. A nossa comunicação ela é muito fácil para toda essa massa que a gente tem de consumo no Brasil. Mesma comunicação que eu faço aqui no Sul, eu posso utilizar no Nordeste, eu posso utilizar no Norte, e essa massificação ajuda com que o digital também escale. Isso facilita as estratégias digitais. Eu trouxe aqui para vocês 8 elementos que são elementos chaves para a gente entender um negócio de internet, um negócio de e-commerce. Eu vou passar cada um deles aqui para a gente refletir um pouquinho sobre eles e vou trazer exemplos de como alguns dos nossos clientes usam essas estratégias, porque dentro de cada um desses elementos tem algumas estratégias que vão se encaixar melhor com o negócio de vocês, com a forma com que vocês querem trabalhar o digital, o e-commerce de vocês, tá? O primeiro pilar, o primeiro elemento, é a gente falar sobre proposta de valor. Independente, né, se é um negócio digital, um e-commerce ou um negócio tradicional, todo negócio tem que ter uma proposta de valor. Tem que estar muito claro, né, o porquê que o cliente compra do nosso negócio. Qual que é o motivo, qual que é a razão que vai fazer ele comprar no meu e-commerce, na minha loja, né? Por que ele vai entrar na minha loja física? Tudo é uma proposta de valor, a gente tem que comunicar isso para o cliente. Quando a gente olha para o digital, existem quatro estratégias que podem ser utilizadas para você fazer essa atração do cliente, do porquê que ele vai comprar com você. Um desses primeiros pilares é preço. Então eu vou criar uma estratégia em que o que vai chamar a atenção do meu cliente é a minha estratégia de precificação, seja ela para cima, seja ela para baixo. Tá? Segundo ponto é a marca. É como que eu vou criar desejo para que as pessoas comprem da minha marca. Terceiro, é o design, o conceito, um diferencial de produto. É algo que ninguém tem, que ninguém consegue desenvolver e que a minha marca, que o meu produto que eu estou vendendo, consegue chamar a atenção dentro do digital. E existe um quarto fator, que é a disponibilidade. Que é, às vezes, você vai ter um produto tão exclusivo, tão diferente, que só você vai estar praticamente posicionado na internet para vender aquele produto. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Trouxe aqui o exemplo, por exemplo, da loja Iato. Só olhando aqui o banner do site deles, por qual dessas 4 características ou daquelas 4 estratégias vocês acham que eles estão optando trabalhar? Preço, né? Tá bem nítido, tá bem óbvio, né?
Aqui já no banner inicial tem uma promoção, uma campanha, 2 camisetas por R$ 89,90, já tem uma estratégia aqui de comunicação de preço. Provavelmente esse preço está sendo comunicado lá no criativo deles, lá dentro das redes sociais também. Então, existe o modelo de trabalhar por preço, você vai chamar, colocar o preço e vai divulgar o preço de forma muito nítida nas suas comunicações. Quem trabalha por preço, né, e é uma estratégia que daí você vai buscar a escala, né, porque você talvez vai ter uma margem de lucro um pouco mais apertada, mas você vai buscar escalar o seu negócio. Tem algumas preocupações no digital que você tem que levar em consideração. Primeiro delas, o frete. Né? O brasileiro adora ver aquela palavrinha mágica lá dentro do e-commerce, né? Qual que são as 2 palavrinhas mágicas? Frete grátis, ó, o pessoal já sabe muito bem, né? Então, o brasileiro adora ver frete grátis. Ou, se a gente não consegue optar o frete grátis, o valor do frete em relação à promoção, aquilo que eu estou trazendo como vantagem para o cliente, não pode destoar. Faz sentido eu vender camisetas a R$ 89,90 para São Paulo, por exemplo, que é o maior mercado consumidor, e o frete ser R$ 30? Vai fazer sentido ainda essa promoção? Essa estratégia de precificação? Não faz sentido. Então tem que ter um cuidado muito grande, por exemplo, com o frete. Tem que ficar coerente dentro dessa estratégia, tá? Então é um pilar importante para se prestar atenção. Trouxe o segundo exemplo aqui, por exemplo, a Principessa. Olhando só nitidamente aqui esse banner, qual que é a estratégia que vocês acreditam que eles estão utilizando? Marca, justamente. Né? Estão fazendo todo um posicionamento diferente, a modelo, a forma com que eles tiram as fotos. Né? Tudo isso é um fator para eles criarem desejo na mulher que compra dentro do site deles. Então, quem trabalha por marca tem que ter muito esse cuidado com a foto, com a modelo, com o layout do site, para que transpareça e crie desejo. Porque a gente compra um produto por marca porque eles conseguiram gerar desejo na gente. Então é importante que você, no e-commerce, onde que a gente não tem o contato físico, a gente tem que criar o desejo na imagem, na foto, na descrição, na comunicação, no vídeo que eu coloco dentro do site para que o meu cliente, né, faça essa compra. Então é bem importante a gente trabalhar isso quando a gente olha para a marca. Trouxe um outro exemplo aqui, o pessoal da Hug Decora. É um cliente nosso lá da Serra Gaúcha, e eles vendem umas poltronas bem diferentes, com um design bem diferenciado. Então, o que chama a atenção, né, dos clientes para comprar a poltrona deles é o design, é o diferencial do produto deles. Eles não são uma marca tão conhecida no mercado de decoração, mas têm produtos diferentes, que quando aparece lá no patrocinado, lá na campanha, lá nas comunicações para os clientes, isso chama atenção e faz com que o cliente gere o desejo para comprar. Tá? Então é um ponto que vocês podem explorar também. Lembra que eu falei da disponibilidade? Eu trouxe o exemplo aqui do pessoal da Som Maior. Eles são hoje representantes exclusivos dessa marca aqui no Brasil, da Bowers e Wilkes. E esse fone aqui, ele custa em média uns R$7.000. Então, é uma marca muito exclusiva que só eles vendem aqui no Brasil. Então, eles têm justamente o único produto que, quando a gente for procurar essa marca, para quem é aficionado e gosta disso, vai encontrar o e-commerce deles. Um outro exemplo que eu gosto de trazer, bem diferente, é de um cliente nosso lá do interior de Santa Catarina, lá da fronteira com a Argentina, o pessoal da Agropeperi. Eles vendem na internet, tá, pessoal? Eles vendem equipamentos para quem é produtor de gado leiteiro. Então, também, um mercado totalmente nichado, específico, e que hoje eles estão nadando de braçada, que o agricultor também tem agora internet lá no sítio, ele também compra pela internet os insumos que ele usa no sítio dele, e que a Agropeperi, como pioneira nesse mercado em vender esses produtos na internet, está nadando de braçada nesse mercado. Então, é bem importante a gente entender esses conceitos e como que a gente pode utilizar essa estratégia dentro do nosso negócio. O segundo elemento é a gente entender muito claramente quem que é o nosso público-alvo e o nosso nicho de mercado. Para quem a gente vai vender? Como eu falei para vocês aqui antes, né, o Brasil é muito grande. Se a gente quiser vender tudo para todo mundo, a gente vende nada para ninguém. Então, a gente tem que encontrar, de fato, qual que é o nicho de mercado, qual que é o público-alvo que eu vou trabalhar e me comunicar com aquele público. Quando eu faço isso,
eu consigo ser muito mais direto, eu consigo gerar muito mais empatia com o meu cliente, eu entendo melhor as dores, os anseios, o porquê que ele compra do meu negócio, da minha empresa, por que ele compra o meu produto, em qual momento. Se você vai entendendo ao longo do tempo todas essas questões, você consegue se conectar emocionalmente com o seu cliente e essa compra você vai fazer com que ela aconteça mais vezes. Então você vai conseguir fidelizar o seu cliente. Além disso, você também consegue segmentar melhor o público para quem você quer vender nas campanhas, por exemplo, no Ads. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Vocês podem segmentar por produto ou vocês podem segmentar por público. É uma escolha que vocês podem olhar para o negócio de vocês e pensar. Por exemplo, a Central Suportes, eles segmentaram por produto. Eles são especialistas em vender suporte na internet. É o tipo de produto que eles vendem, é o que eles se especializaram e é o que eles se posicionam hoje na internet. Já a Mebabo, por exemplo, eles se posicionaram em vender produtos para barbearias. Então, quem tiver uma barbearia, eles vendem de tudo para aquele segmento. Desde os móveis até os cosméticos, os utensílios que são utilizados lá na barbearia. Tá? Então você pode se posicionar por esse público também. Um outro exemplo que eu gosto de trazer é a Via Evangélica. A Via Evangélica ela se tornou tão relevante no segmento deles que eles viraram um marketplace de moda evangélica. Então tem hoje várias marcas que se posicionam lá dentro do e-commerce deles e que vendem só produtos para consumidor evangélica. Mas a melhor história que tem aqui da Via Evangélica não é o do marketplace deles. É de como eles escutaram os clientes deles, foram entendendo quais os anseios, as dores, o que não estava sendo atendido, e começaram a entender o que eles poderiam fazer para atender esses anseios. E eles descobriram uma oportunidade de mercado que ninguém estava olhando. E eles criaram uma outra marca, que é a Epulari, que é uma marca de moda fitness para o público evangélico. E aí eles criaram esse produto aqui, que hoje eles chamam de saia calça, mas que no mercado é conhecido como saia Epulari. Virou como um bombril, assim, que a gente chama o produto pela marca? Hoje tem outras pessoas que já copiaram o produto deles, porque tudo que é bom as pessoas copiam, né? E hoje no mercado já é chamado de saia Epulari. Mas por quê? Porque eles escutaram o cliente deles. Olharam para o cliente, entenderam as dores, os anseios, ninguém estava fazendo isso. Foram lá, criaram uma marca, um produto, estão bombando de vender com a Epulari. Tá? Então isso é um ponto bem importante, a gente entender o nosso cliente, dá muitos insights e faz com que a gente ganhe dinheiro. Tá? Esse é um ponto importante. Quando a gente olha para o digital, a gente também tem que pensar nos canais. Porque você pode criar o seu site, seu domínio, que você vai vender. Você também pode explorar a relevância de outros canais, por exemplo, os marketplaces, em que você pode vender lá dentro desses canais que já são relevantes. Você tem hoje a possibilidade de ter o aplicativo na Apple Store e no Google Play da sua marca, para você vender seus produtos lá também. E, claro, as redes sociais, hoje ainda que é muito forte, né, a comunicação com o consumidor e você utilizar o WhatsApp, o Instagram, Facebook para vender produtos por lá também. Como que a gente escolhe esses canais? Vai depender do nosso posicionamento, da nossa estratégia. Trouxe aqui, por exemplo, para vocês o site do Gabriel Medina. Tem um site de prancha de surf com a gente. Faz sentido o Gabriel Medina vender pranchas de surf dentro do site da Magalu? Não faz sentido. Porque ele não está preocupado em vender prancha de surf. Ele está preocupado principalmente em posicionar o nome dele, a marca dele. Então ele fortalece o site dele, o canal de venda próprio dele. Quando a gente quer disseminar o produto, a gente vai para os marketplaces. Então a gente consegue criar lá dentro um canal, entrar em vários canais em que vocês conseguem explorar a relevância desses canais para colocar os produtos lá para ser vendidos. No Brasil, né, a gente gosta de reinventar as coisas, né? E a gente também reinventou os marketplaces. Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje a gente tem 3 marketplaces lá. Amazon, eBay e Walmart. Basicamente é isso que existe de marketplace lá. No Brasil, hoje, a gente já tem mais de 150 marketplaces diferentes e de nichos específicos. Né? Então, tem muitas oportunidades para entender todo esse mercado aqui também. E um canal que, né, é essencial e é muito legal, que a Apple já explora e tem também, é o aplicativo. Vocês já têm o aplicativo da Apple instalado no celular de vocês, para acompanhar as novidades? Então,
podem procurar lá na Apple Store, no Google Play, que vocês vão encontrar o aplicativo da Apple, para que vocês consigam fazer compras, consigam se engajar com os produtos que eles vendem também. O aplicativo faz com que a gente consiga criar conexão com o nosso cliente. Que o cliente que compra e que baixa o aplicativo e mantém ele lá instalado, e hoje essa é uma realidade, tá, gente? Que antes o pessoal olhava, mas eu não queria botar aplicativo porque ninguém deixou o aplicativo instalado no celular. Isso hoje não é mais uma verdade. A gente já perdeu a gente já evoluiu a nossa tecnologia para que as pessoas deixem o aplicativo lá instalado. E o que a gente pode fazer? Se a gente consegue criar uma conexão legal com os nossos clientes, a gente pode usar a estratégia dos push notifications, que é aquelas notificaçõezinhas que a gente manda para o cliente para falar de novidades, para trazer uma dica de decoração, para trazer um novo produto que está sendo lançado. Você pode utilizar esse canal para fazer essa comunicação e manter esse cliente fiel. Esse cliente que compra mais vezes dentro do aplicativo faz com que você baixe o seu custo de investimento em marketing. Porque é muito mais barato, né, gente, vender para um cliente que a gente já fidelizou do que ficar sempre trazendo novos clientes. Então o aplicativo ajuda muito nisso. A gente tem alguns cases, quando a gente começa a entender, por exemplo, o comportamento do consumidor, a gente começa a entender qual que é o melhor momento, por exemplo, de mandar um push notification. Então, os clientes nossos de moda infantil, por exemplo, eles já sabem que quando eles mandam um push notification lá pelas 11 horas da noite, é o melhor horário de resultado de vendas deles. Por quê? Porque a mãe, que é quem compra, é o momento que ela já fez tudo que ela tinha para fazer na casa dela, já cuidou dos filhos, eles já estão dormindo, já deixou tudo organizado, e agora ela está lá na cama, sentada, descansando, vendo uma Netflix. E aí, se ela recebe um push notification com um cupom de desconto para ela fazer uma compra, é um incentivo para ela comprar. A gente teve cliente que fez isso, fez mais de 40 mil reais de vendas só com esse push notification às 11 horas da noite, porque entendeu o momento certo de enviar isso para o cliente. Então, isso é bem importante entender e trabalhar, tá? Baixem o aplicativo da Apple no celular de vocês, tá? Estratégias de marketing. Se você criar o seu canal de venda, você precisa trazer pessoas. Assim como para uma loja física, né? A gente precisa atrair pessoas para elas entrarem dentro da nossa loja para que a gente possa vender. No digital é a mesma coisa. Nós temos que fazer marketing para trazer as pessoas para dentro do nosso site e eles poderem comprar. Então é muito importante a gente ter estratégia de tráfego pago, é muito importante a gente ter posicionamento, por exemplo, de SEO, que é você usar as palavras certas para conseguir posicionar na hora da busca os seus clientes. Você trabalhar o marketing, a comunicação orgânica com seus clientes, ter afiliados, influenciadores, pessoas que de fato vão trazer outras pessoas para dentro da loja de vocês para que elas possam comprar. Olha que legal, vou trazer algumas dicas aqui para vocês fazerem alguns hacks e entenderem como que vocês podem explorar isso e estudar isso para a loja de vocês. Tanto a Meta quanto o Google, a biblioteca de anúncio deles é aberta, é transparente. A gente consegue ver todos os anúncios que estão sendo feitos e que estão sendo pagos, por exemplo, na internet. Você vai lá no Google, procura lá, por exemplo, biblioteca de anúncios Meta. Vai aparecer basicamente essa página aqui. Você consegue colocar lá, por exemplo, eu coloquei aqui, Magazord. Apareceu lá todos os anúncios que a Magazord está patrocinando. Então você consegue ter, por exemplo, uma referência do que as empresas estão fazendo, como que elas estão fazendo. Não é copiar, gente. É a gente ter inspiração, é a gente saber o que pode estar funcionando numa empresa e que a gente pode utilizar nas nossas estratégias também. Tá? Então é uma dica que fica para vocês. Google, muito importante. A gente tem que entender, por exemplo, quando a gente usa o Instagram e quando a gente usa o Google para chamar o nosso cliente. No Google, geralmente, a gente procura as coisas que a gente tem necessidade. Que a gente tem uma dor, um problema, alguma questão que a gente precisa resolver. Aí a gente vai lá e geralmente procura no Google. Agora está mudando um pouco o comportamento do consumidor. Ele está começando a procurar em outros lugares, mas geralmente no Google. O Instagram, por exemplo, é a compra por impulso. É o momento de você pegar aquele cliente com uma promoção, com um cupom de desconto, com alguma coisa que vai fazer ele comprar naquele momento. Geralmente no Google a gente está pesquisando, entendendo, buscando referências para que a gente entenda se faz sentido comprar aquele produto daquela empresa. Tá? Então é importante entender esses momentos dos clientes. Gosto de trazer um exemplo aqui de marketing, que é um investimento em marketing bem ruim. Assim. Quem gosta de pescar? Quem gosta de pescar aqui?
Legal, tem algumas pessoas. O pessoal da Universo Fishing, o investimento em marketing que ele faz é ele ir para o Pantanal, é ele ir para o Amazonas, para os rios do Brasil, pescar. Aí ele grava os vídeos de review das varas de pescas, das iscas que ele utiliza, coloca no YouTube dele e depois direciona as pessoas para comprar no e-commerce dele. Que marketing ruim, né? Que investimento em marketing ruim é esse? Ir pescar, né? Brasil afora. Então, isso são estratégias. É fácil, gente, criar conteúdo lá no meio do nada? Ganhar relevância? Não é fácil. O próprio Nelson estava aqui falando que foi desafiador para ele. Então, isso também é desafiador para as empresas, mas é importante que a gente comece. Que seja feito. Crie conteúdo, crie informação, traga dicas para o seu cliente. Seu cliente ele quer saber como usar o seu produto, como você pode mostrar para ele, como ele pode usar para resolver um problema ou para melhorar a vida dele. Então, utilizem desses gatilhos e ajude o seu cliente, que isso também vai fazer com que vocês vendam mais. Ponto importante. Adianta trazer o cliente para dentro do nosso site e aí a gente não causar uma boa impressão? Quando a gente traz um cliente para dentro da nossa loja, se não tiver um bom atendimento, o cliente não vai embora? Mesma forma é no site. A gente tem que lembrar que o nosso site ele é um vendedor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se ele não estiver bem treinado, se ele não estiver bem alimentado, se ele não estiver sendo explorado, né, de maneira correta, a gente também vai estar colocando um recurso, tempo e investimento para não causar uma boa experiência e o cliente não comprar. Então é bem importante que a gente olhe com bastante atenção a experiência que a gente cria dentro do nosso site. Primeiro ponto, o design do site. O site precisa estar harmonioso com a comunicação que você faz fora dele. Se eu estou fazendo uma comunicação nas redes sociais, por exemplo, em amarelo e azul, e eu chego lá no site e ele é roxo, o cliente entende que não é a mesma coisa e vai embora. Então a comunicação ela precisa estar harmoniosa, ela precisa fazer sentido. As fotos dos produtos que a gente compra na internet é uma foto e uma promessa de entrega, até o momento que a gente recebe na nossa casa. Então se a gente não vender muito bem o produto, vai ser difícil a gente conseguir performar na internet. Então é muito importante investir nas fotos, investir na descrição do produto, fazer com que a pessoa, né, sinta como é que é aquele produto, como se ele estivesse na casa dela. Então é importante explorar esses aspectos. A velocidade do site. Quem que gosta aqui de entrar num site que demora a vida toda para carregar? Ninguém fica. A gente vai embora. Então, e nesse mundo, né, onde que a gente é cada vez mais ansioso pelas coisas, se o site demorar para carregar, o consumidor vai embora e vai comprar no primeiro que ele achar. Então é importante pensar no tempo de carregamento do site. Algo que é muito legal é a gente utilizar a prova social, usar dos nossos clientes que já compram da gente, colocar lá no site a avaliação dele, o feedback dele. É bem legal que dentro do site, você na tecnologia da Magazord, consegue colocar até a foto do produto na casa do cliente. Então o cliente, quando ele gosta do produto, quando ele tem uma boa experiência, ele consegue justamente, ele traz informação, ele quer colaborar contigo. Né? Ele quer trazer isso para te ajudar. E aí você também pode explorar isso através das provas sociais. E, gente, por mais seja digital, o atendimento, né, ter uma pessoa é essencial para o seu negócio. Tá? Alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, olha que legal, quando o pessoal da FET Panelas, eles trazem já um banner, já comunicando aquele produto, aquilo que eles estão vendendo. Então, esse banner, ele precisa estar sempre comunicando aquilo que você quer trazer para o seu cliente, a proposta de valor. Peguei aqui, por exemplo, já o exemplo da Apple, né, que eles exploram muito bem o site. E olha a página de produto. Já tem, né, todas as descrições, eles já trabalham com imagem, já trabalham com vídeo demonstrando o produto. Trazem aqui as opções de cor, a precificação diferente, por exemplo, por método de pagamento. Então, tudo isso aqui ajuda no processo de decisão de compra. Faz com que o cliente se sinta confortável em comprar e ele tenha informação clara e estruturada. Então, hoje, se vocês forem utilizarem uma boa referência para vocês construírem e olharem o e-commerce de vocês, olhem o site da Apple, porque está muito bem construído e está muito bem feito. Tem uma comunicação aqui de cashback, que é uma vantagem para o cliente.
Hoje o pessoal trabalha muito promoção, 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 mas se você às vezes dá um cashback, você não precisa trabalhar promoção e ainda faz o cliente voltar para comprar de novo. Então, é uma estratégia que vocês podem utilizar novamente. Todas as partes de características do produto você pode trabalhar de forma visual. Trouxe um exemplo aqui de um cliente nosso de vinho, que ele traz, por exemplo, o tipo do vinho, as características do tipo do vinho de forma muito visual. Não é muito mais interessante a gente ler e acompanhar isso aqui do que ficar lendo aquele texto corrido? Muitas vezes a gente não lê, não presta nem atenção. Então, isso aqui é legal a gente explorar e trabalhar para que, de fato, gere interesse do cliente em conhecer sobre o seu produto. Uma outra dica, o Google tem essa ferramenta aqui, ó, chamada PageSpeed Insights. Você consegue colocar o seu domínio lá, você consegue avaliar se o seu site, por exemplo, está numa métrica legal com o Google. Ele vai dar lá se está aprovado ou reprovado. Tá? Então, acaba tendo algumas ações aqui que vocês conseguem apostar e trabalhar também. Pessoal, passando aqui bem rápido, né, que já está finalizando o meu tempo aqui, a parte de operação a gente tem que entender, né, dentro da nossa organização, que a gente, se você é uma indústria, produz seu produto, você tem que pensar em toda a linha de produção. Agora, se você revende o seu produto, né, talvez muitos daqui revendam, né, os produtos da Apple, por exemplo, na internet, você tem que ter boas negociações com o pessoal aqui. Então, aproveitem o dia de hoje para justamente buscar essas boas negociações, buscar produtos para que vocês consigam vender na internet. Tem que ter atendimento, tem que ter separação e envio, né? Isso é extremamente importante estar organizado dentro da estrutura, transporte e gestão. Se você não tem gestão dentro do seu negócio, provavelmente também vai ser mais desafiador. Dos recursos, eu sempre quero trazer aqui a visão principalmente do estoque. No digital, para você conseguir escalar as vendas, é muito importante que você consiga ter estoque dos produtos. Porque faz sentido, por exemplo, eu criar uma campanha de um determinado produto e esse produto, por exemplo, acabar rápido? Eu não ter, de fato, quantidade de produto para vender na internet? Não faz sentido. Então é importante que vocês olhem principalmente para estoque como uma das principais estratégias para vocês conseguirem escalar no digital. Tá? E o último pilar, pessoal, é da gestão de dados. A gente vive agora a era, né, em que a gente fala muito de inteligência artificial, né, de dados como uma forma da gente trazer estratégias para os nossos negócios. E de fato é. No digital, a gente, né, no e-commerce, a gente tem que olhar para dados de visão de mercado, a gente tem que entender sobre como que funciona a nossa operação, como que funciona a conversão, quantas pessoas estão entrando dentro do nosso site e estão comprando, quantas pessoas estão saindo sem comprar, quantas pessoas, por exemplo, estão deixando o produto abandonado no carrinho. É extremamente importante que a gente entenda todas essas informações para que a gente consiga trabalhar a melhoria dentro do e-commerce de vocês. Tá? Dados são o novo ativo estratégico dos nossos negócios. A gente tem que olhar para as informações que a gente tem. Primeiro, que a gente tem que proteger essas informações, né? Isso é extremamente importante, mas a gente tem que olhar, por exemplo, quem tá se cadastrando no meu e-commerce? Qual que é o perfil de cliente? Da onde ele é? Qual que é a característica? Entender todos esses comportamentos, porque isso vai fazer com que a gente depois consiga melhorar as estratégias de negócio, estratégias de marketing do negócio de vocês, e que vocês consigam escalar cada vez mais, né, o projeto de vocês. E eu quero trazer um insight aqui, que era justamente o que eu já estava falando sobre o processo de venda, que é sobre negócios B2B, B2C. Quando a gente vende na internet, quando você revende o produto, é muito importante a gente entender o processo tradicional que a gente tem do varejo. Né? A gente tem, geralmente, quando a gente tem uma loja física, é muito importante que a gente tenha variedade, certo? Que o cliente entre na nossa loja e ele tenha poder de escolha para que ele não saia dali e compre em outro lugar. Isso é extremamente importante no varejo tradicional, no varejo físico. No digital, a gente vira uma chavezinha, um pouquinho diferente. O varejo vai para o e-commerce, mas ele tem que ter profundidade de estoque. Ele não precisa ter aquela variedade gigantesca que a gente tem dentro da nossa loja, mas a gente precisa ter alguns produtos que vão ter uma profundidade de estoque maior. Porque daí você consegue, de fato, escalar na internet. Hoje, os principais, né, deixa eu sair aqui da frente para o pessoal tirar a foto, hoje os principais pontos que a gente olha para aumento de conversão é justamente a capacidade de vocês terem estoque para escalar, para vocês conseguirem vender. Tanto a Meta, como o Google, como os marketplaces,
Eles olham esses números, os algoritmos entendem essa capacidade de vocês e eles escalam o negócio de vocês com base nisso. Então é muito importante entender esses produtos que você vende na internet, se você tem justamente capacidade, se daqui a pouco você não está atrasando o seu crescimento no digital, porque você não está com estoque suficiente de produto para vender mais. Tá? Então isso é bem importante. E para chegar aqui, pessoal, nas minhas conclusões, né, o e-commerce ele vai continuar crescendo 10% ao ano até 2027. Apesar, né, de todos esses desafios que a gente tem no Brasil aqui, de parecer que a gente sempre está vivendo num momento de crise, o comportamento do consumidor está mudando. Então a gente precisa se atentar a isso. E a gente precisa entender quais são essas mudanças. A gente vai deixar de comprar coisas para nossa casa, coisas para a gente utilizar na nossa higiene, no nosso dia a dia? Não vai deixar. Mas talvez o comportamento do consumidor vai mudar para ele buscar isso em outros lugares. Então a gente precisa entender e estar preparado para isso. Um outro ponto que é importante aqui dentro de todo esse conceito é a gente precisa entender que o digital, ele é desafiador, ele é como se fosse um novo negócio, né, muitas vezes dentro de um negócio tradicional, e que ele precisa ser pensado estrategicamente. A gente tem que justamente entender como que eu vou me posicionar em cada um desses 8 elementos aqui que eu trouxe para vocês. Terceiro ponto é que a gente tem que entender que ainda tem muito espaço no digital para empresas que tenham bons produtos, empresas que saibam se comunicar. Gente, não adianta a gente ter um ótimo produto, um produto fantástico, uma empresa maravilhosa, mas se a gente não sabe vender isso, não sabe comunicar isso. E tem muita gente que tem produtos, que tem uma empresa fantástica, que tem um ótimo atendimento, mas não sabe comunicar. Então, esse é um ponto importante. Tem muito espaço para quem vai acertar na comunicação, para quem vai conseguir comunicar bem os seus produtos. E, pessoal, é importante entender que 3 pilares são essenciais para que vocês tenham sucesso na internet. Produto, vocês, né, têm a Apple como um ótimo fornecedor, um produto fantástico, 50 anos de história, então vocês têm um bom produto na mão de vocês. Segundo, vocês precisam de uma boa tecnologia, que ajude vocês a crescer. E aí entra o meu lado aqui, que posso ajudar vocês nesse sentido. E terceiro, é o marketing. Se vocês não tiverem esses 3 pontos alinhados, a estratégia digital vai ser bem mais desafiadora. Tá? Então precisa ter esses 3 pontos muito bem alinhados para que vocês consigam, né, crescer e se desenvolver. E a tecnologia, gente, ela tem que ser uma facilitadora. Ela não pode ser algo que vá tomar o tempo de vocês. Tá? Então tem que ser, de fato, né, algo que ajude no dia a dia de vocês. E coloco aqui à disposição para falar um pouquinho como que a gente, da Magazord, ajuda a Apple, né, com a nossa tecnologia e que também possa ajudar vocês. Então, para finalizar, quero agradecer aqui a oportunidade, o espaço, né, de poder falar um pouco disso, parabenizar a Apple, né, por esses 50 anos. 50 anos empreendendo no Brasil não é para gente, para qualquer um, né? Tem que ter muita resiliência, muita dedicação, mas tudo sobrevive quando a gente tem um bom produto, quando a gente tem valores, né? E aqui é muito nítido, né, os valores da Apple. A gente fica muito feliz como Magazord de ser um fornecedor e parceiro da Apple também. Muito obrigado e desejo um ótimo dia a todos vocês.